Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre redes de esgoto. Para isso, eu trouxe um exemplo para a gente poder trabalhar. Então, o exemplo aqui ele pede para a gente o seguinte: considerando o aglomerado urbano abaixo, dimensione uma rede de coleta de esgotos. E aí ele dá as informações sobre esse aglomerado urbano. Aqui embaixo eu tenho uma planta, uma representação de como é que é essa rede. E aqui em cima eu tenho os dados que eu tenho dessa rede. Tem uma população de início e final de plano. Eu poderia ter somente uma população início de plano e uma taxa de crescimento, e aí eu estimaria a população final de plano. Eu tenho um consumo per capita, um coeficiente de consumo do maior dia, um do consumo da maior hora, a taxa de infiltração que acontece nessa rede e um requisito de diâmetro mínimo de 150. Lembrando que pela BNT a gente poderia ter 100, mas é muito comum as concessionárias estabelecerem como diâmetro mínimo 150 milímetros. Aqui embaixo eu tenho a informação dos trechos, na verdade aqui dos pontos, né? E aqui dos trechos. Eu tenho distâncias e cotas que eu tenho em cada ponto. E aqui embaixo eu tenho o desenho da rede, mostrando aonde que eu teria um PV seco e aonde eu teria um PV normal. Então, vamos começar a preencher nossa planilha. Aqui em cima, na coluna, na célula C1, eu vou entrar com a população inicial, então 2.500 habitantes. A extensão, ela vai ser uma razão da soma das minhas extensões. Às vezes eu tenho algum dado sobre extensão final, porque eu posso ter alguma previsão de aumento de rede. Nesse caso aqui eu não tenho, então extensão final, ela é igual à extensão inicial. A população final foi dada no exercício como 3.500. E eu tenho informação também da minha taxa de infiltração. Atenção que a minha taxa de infiltração aqui, ela está em quilômetros e aqui ela está em metros. Então, para mim poder deixar essa unidade transformada, eu vou colocar aqui 0,5 dividido por 1.000. Lembrando que eu estou dividindo por 1.000 porque é litros por segundo vezes metros. E ali litros por segundo vezes quilômetro. Então, como essa unidade está embaixo, quando eu vou transformar, eu coloco aqui dividindo. O QPC, que foi dado no exercício como 200, adiciono ele aqui também. K1 de 1,2, K2 de 1,5. Pronto, as informações do cabeçalho, a gente já anotou todas que a gente precisava. Agora eu vou começar o preenchimento da planilha em si. Então, eu vou anotar primeiro os meus trechos. Então, aqui eu já tenho uma tabelinha com a sugestão da nomenclatura dos trechos. Então, trecho 1, 2. Deixa eu trocar aqui na planilha para ele tratar esse valor como um número, mas sem casas, né? Sem vírgula. Trecho 3, trecho 4. Então, são os trechos que estão sugerindo na minha planilha. Eu vou apagar essa parte final aqui da planilha, porque eu só tenho 4 trechos e a planilha estava preparada para ter mais trechos. Lembrando que a gente pode adicionar ou apagar linhas da planilha conforme a gente precisar. Agora eu vou anotar o nó inicial e o nó final de cada trecho. Então, trecho 1, o nó inicial dele aqui é esse ponto A e o final, o ponto B. Trecho 2, nó inicial A, final C. Trecho 3, B, nó inicial, nó final C. Trecho 4, nó inicial C, nó final D. Agora eu vou anotar as extensões dos trechos. Então, o primeiro tem 300, o segundo 250, o terceiro 175 e o quarto 220. Peguei essas informações aqui. Por enquanto, o que a gente tinha de informação para a gente pegar aqui das tabelas é essa. A gente depois vai precisar inserir as informações da cota, mas daqui a pouco a gente faz isso. Agora, eu preciso fazer a análise aonde a minha montante é igual a 0. Então, aqui no ponto A, eu tenho a anotação de um PV seco. Isso significa que nesse ponto A, eu tenho 0 de vazão a montante. É onde está começando os trechos. Eu tenho 2 trechos começando nesse PV, mas ele é um PV seco. Eu não tenho valor de montante nesse trecho. Então, os meus trechos 1 e 2, eles têm montante igual a 0, tanto início quanto final de plano. No meu trecho 3, que é esse trecho, a montante dele é igual a jusante do trecho 1. Então, montante do trecho 3 é igual a
jusante do trecho 1, início de plano, jusante do trecho 1, final de plano. No meu trecho 4, eu já tenho a situação que a minha montante do 4, ela é a soma das jusantes do 3 mais o 2. Então, jusante do 3 mais jusante do 2, início de plano, jusante do 3 mais jusante do 2, também início de plano. Aqui a minha tabela, todas essas células que estão marcadas de azulzinhos, aqui no cabeçalho, são células que a tabela calcula sozinha pra gente. Então, ela está calculando para mim a minha vazão do trecho. Vazão do trecho, basicamente, é a relação que eu vou ter entre a taxa de infiltração, a taxa de contribuição, desculpa, vezes a extensão. Então, ele faz início e final de plano para mim. Lembrando que essa taxa de infiltração foi calculada automática e ela levou em conta a minha extensão e a minha vazão e somou com a minha taxa de infiltração. A minha extensão a gente tinha posto para fazer o somatório, ele está fazendo. Se vocês quiserem, vocês podem até adicionar uma célula aqui, ó, soma, e pedir para fazer o somatório aqui e colocar como um total. É uma opção também, mas ele já está fazendo a soma, está tudo certinho. A jusante, ela deveria estar marcadinha também, de azulzinho, por quê? Porque a jusante, ela é basicamente a montante mais o trecho. Então, ela também já está estabelecida na minha tabela. A minha vazão de projeto, eu tenho um requisito que ela é igual no mínimo 1,5. Isso porque a vazão mínima de esgoto que a gente tem é do equipamento vaso sanitário, que é 1,5. Então, por um acaso, se a minha vazão a jusante for menor do que 1,5, essa célula aqui vai analisar e vai adotar 1,5. Se for maior do que 1,5, a vazão de projeto é simplesmente a minha vazão a jusante. Aqui nesse caso eu não tenho nenhum caso menor do que 1,5, então todas as minhas vazões de projeto são iguais à vazão a jusante. Agora a gente vai fazer as nossas declividades. Aqui vai fazer automático para mim. Então a do terreno, ela vai levar a cota montante menos cota jusante dividido pela extensão. A mínima vai levar na formulazinha estabelecida na norma, considerando a minha vazão de projeto. E, por fim, a minha declividade de projeto é a maior entre mínima e do terreno. Então, por enquanto, está todo mundo dando vazão mínima aqui, porque o terreno está como 0,0, pois a gente ainda não adicionou as cotas do terreno. Então, vamos adicionar. Vamos primeiro, eu vou ocultar essa célula aqui, porque ela não me interessa, e eu vou congelar essa célula aqui. Pronto, está congelado. Agora a gente consegue manter vendo ali quais que são os nós para a gente informar as cotas. Então, primeiro nó A. Qual que é a cota do nó A? Tá aqui, ó. A cota no nó A é 1.000 nesse exercício. Nó B, 990. Nó A, 1.000. Nó C, 985. Nó B, 990. Nó C, 985. E nó D, nó C de novo, né, na verdade, 985, por fim, o nó D, 984,50. Bom, então agora eu uso como inclinação de projeto a maior entre mínima e de projeto. Então, no meu caso aqui, todas as do terreno eram maiores do que a mínima. Então, o mais econômico é usar a declividade do terreno e é o que está sendo feito aqui. Então, já está feito, bonitinho. Agora, eu tenho aqui nessa próxima célula os diâmetros calculados. Então, eu tenho um diâmetro de 74, 62, 91 e 189. São diâmetros que eu não encontro comercialmente. Então, nessa coluna final é o diâmetro adotado. No exercício pede para a gente considerar uma rede com no mínimo 150. Então, todos os valores menor do que 150, vou anotar 150. 189, o primeiro valor comercial é 200, então eu vou adotar 200. Aqui, o programa vai calcular para mim a relação entre a vazão de projeto dividido pela raiz da inclinação. Eu vou ter os valores aqui, e com esses valores, é possível eu ir na minha tabela e pegar a relação de y sobre d, que é o que a gente vai fazer agora. Pronto, então estamos aqui com a tabela aberta, a tabela de esgoto, para mim poder determinar.
Essa tabela, como é que ela vai funcionar? Aqui em cima, eu vou encontrar os valores de y sobre d, que é o que eu estou procurando. Aqui na vertical, eu tenho os valores de d. Essa primeira coluna são os valores de d. Então, eu pego qual que é meu diâmetro. Então, meu diâmetro aqui no caso é 150. E eu vou caminhar aqui na planilha até eu encontrar o valor mais próximo. No meu caso ali, é 0,0129. 0,0129, encontrei aqui ó, como 0033. Subo e encontro aqui em cima o valor do meu y sobre d. Então, vou vir aqui e vou anotar. Vou fazer de novo. Então, ó, agora com a vazão de projeto sobre raiz de inclinação de projeto de 211, né? Vamos andar aqui até a gente encontrar. Então, aqui o mais próximo, subo 0,250. De novo, diâmetro de 150 ainda, eu tenho 0,080. Então, o mais próximo tá aqui, ó. Opa. Subo e vou encontrar aqui em cima 0,150. Agora, nós vamos pegar, ainda para o diâmetro de 150, 0,0131. Aqui o 133, bem próximo. Subo 0,200. Vamos continuar, agora é 0,221. 221, vou pegar o 252 aqui, 0,275. 0,361. Vou pegar aqui o 0,400. Gente, quando eu estou trabalhando com esses valores, o ideal é que eu tenha uma planilha de iteração e que eu consiga aproximar o máximo possível o y sobre d, tá? Aqui a gente não tem, então a gente acaba adotando visualmente, numericamente, o mais próximo. 0,200, né, que é o nosso próximo diâmetro. Nota que agora o diâmetro é outro. Eu vou andar até o 0.1556. Vou adotar aqui o 0.475. 0.200, 2.546. Vou adotar aqui, então, ó, 0.675. Pronto. Tendo feito isso, eu tenho condições de, nessa mesma tabela, descer e pegar a minha relação de velocidade final por raiz da inclinação. Então, de primeiro 0,2, né? Vou descer aqui na segunda parte da tabela. Eu tenho a relação de velocidade sobre raiz da inclinação, 5,3. Tenho aqui agora 250. Peraí, só verificar se a gente tem algum outro 0,200 com diâmetro de 150. Então, aqui, ó, tem outro aqui. Eu já posso deixar anotado. Agora, 0,250. Diâmetro de 150, 6,04. Não tenho nenhum outro. Vou agora aqui no 150. 4,45. Agora aqui no 275. 6,37. Agora vamos pegar no 350, né? 0,350. 7,26. No 475. 475 vai ser esse número aqui, ó. 8,43, ó, tá aqui. Agora, mas aqui não era mais diâmetro de 150, já é o de 200. Então, se aqui nesse primeiro é 100, 150, 200, aqui, ó, 10,21. Vamos corrigir aqui. Estão vendo? É o terceiro valor que eu tenho, de 200, depois desse traço mais forte. Agora, 0,675. 0,675 tá aqui. Esse é o diâmetro de 100, de 200... de 150, de 200 é o daqui de baixo, 11,59. Dediquem a pegar o valor mais próximo aqui, eu fiz bem rapidinho, pode ser que algum desses valores adotados de y sobre d, o mais próximo seja o vizinho, mas na hora que vocês forem fazer, dedica bastante atenção a sempre pegar o valor mais próximo. Bom, agora eu tenho que estabelecer as minhas cotas do meu coletor, a montante, e com isso determinar a minha cota também a jusante e as profundidades que eu vou ter do meu coletor. Eu vou ocultar algumas células aqui, só para ficar fácil da gente poder ver o nosso valor da cota do terreno, porque a gente vai precisar dele.
A gente vai precisar dele e vai precisar do diâmetro. Vou ocultar algumas células aqui. Pronto, então ocultei algumas células, deixei aqui visível pra gente a cota do terreno e o diâmetro que eu tenho. Isso por quê? Vou voltar para o meu desenho para a gente poder observar. Quando eu começo num ponto seco, a cota do meu coletor nesse ponto meu, a montante, o que é que vai ser ela? Ela vai ser igual à minha cota do terreno menos o meu diâmetro. Meu diâmetro aqui eu vou dividir ele por 1000, porque ele está em milímetro e eu quero em metros. Eu estou com a cota em metros, né? Em 1000. Mais o meu cobrimento. O meu cobrimento a gente usa 0,60 para quando a rede vai ficar embaixo do passeio e 0,90 quando ela vai ficar embaixo da via pública. Vou considerar nesse caso aqui 0,90 nossas redes em via pública. Então, quando a minha montante é igual a 0, a minha cota montante é essa. Então, o trecho 1 já foi feito, o trecho 1 é desse jeito, e o trecho 2 também segue essa mesma lógica. Então, ele vai ser igual cota do terreno menos diâmetro dividido por 1000, mais o cobrimento que a gente está usando de 0,90. A minha cota ajusante, ela é igual à minha cota montante, menos a inclinação de projeto, vezes a extensão. Isso vale para todas as minhas cotas ajusantes, tá? A minha cota, isso mesmo, minha cota A montante, menos a minha inclinação de projeto, vezes a minha extensão. Vou ocultar mais algumas células aqui para ficar só o que nos interessa visível, para ficar mais fácil da gente construir as equações, tá? Então, deixei visível aqui quais são os trechos, qual é a extensão, a declividade e a cota que eu tenho nesse ponto. Bom, o trecho é 3, que tem montante B e jusante C. A montante desse trecho, ela é igual à jusante do trecho 1. Então, igual à jusante do trecho 1. A jusante do trecho 3, ela é igual a essa montante menos extensão vezes declividade. Agora a gente chega na situação do meu trecho 4. O meu trecho 4, eu tenho duas jusantes que coincidem com essa montante. A jusante do trecho 2 e a jusante do trecho 3. A montante do trecho 4 vai ser igual a menor entre essas duas jusantes. Aqui no exemplo, as duas jusantes estão iguais, então tanto vai fazer. A montante vai ser esse valor e a minha jusante vai ser essa montante menos a extensão vezes a declividade. Tendo feito isso, a gente consegue ter as nossas profundidades do meu coletor, que é basicamente a cota do terreno menos a cota do coletor. Cota do terreno menos cota do coletor. Terreno menos cota do coletor, terreno menos cota do coletor, menos cota do coletor, terreno menos cota do coletor. Bom, isso caso para quando eu tenho apenas uma coleta, faço todos os trechos desse jeito. Para quando eu tenho mais de uma coleta, que é o caso do trecho 4, a profundidade do coletor, ela é igual à menor das profundidades. Todas as minhas profundidades aqui estão igual, então ela vai estar igual também. A minha profundidade de singularidade é igual à minha profundidade ajusante. Se eu tiver mais de um trecho contribuinte, a profundidade de singularidade é igual à maior das profundidades que eu tiver. Aqui eu só tenho o trecho 2 e 3, eles estão com a mesma profundidade, então vai ficar igual. Agora, a gente vai calcular a nossa tensão trativa. Para isso, eu preciso entrar aqui com beta. Para isso, a gente vai na tabela. E aí eu vou reexibir as células, porque a gente vai precisar do nosso valor de y sobre d. Vou ocultar aqui as outras, que nós não estamos mexendo agora. E vou pegar agora o beta. Então, aqui eu tenho essa tabela que relaciona y sobre d e beta.
Y sobre D de 200, eu tenho um beta de 0,121. Eu tenho outro aqui, ó, de 200, 0,121. De 250, 0,147. De 150, 0,093. De 275. 275 eu não tenho, mas eu posso fazer uma média entre 0,250 e 0,300. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, 0,147, que é do 0,200, mais 0,171, que seria do 300. Eu consegui encontrar. 0,350 eu tenho, 0,194. 0,475. 0,475 eu não tenho, vou fazer a média de 450 e 500. E 0,675 eu também não tenho, vou fazer uma média dos dois aqui. Com isso, a tabela vai calcular para mim os raios hidráulicos e as minhas tensões trativas. Minha tensão trativa não pode ser menor do que 1. Requisito atendido, eu não tenho nenhuma situação a tensão trativa menor do que 1. Agora, eu preciso verificar a minha velocidade. Para isso, nós vamos comparar, vamos reexibir as células que estão ocultas, porque eu vou comparar a minha velocidade de projeto com a minha velocidade crítica. O primeiro requisito meu é que a minha velocidade final não seja maior do que 5. Então, ela não é. E o meu segundo requisito é que eu não tenho uma velocidade final maior do que a velocidade crítica. Situação atendida para todos os meus trechos nesse exemplo que a gente fez. Se eu tivesse alguma situação onde eu tinha minha velocidade final maior do que 5 ou maior do que a velocidade crítica, a gente tem dois caminhos: alterar declividade ou alterar diâmetro. Bom, então, nosso exercício está resolvido. Eu tenho os diâmetros que eu preciso para poder fazer minha rede e eu tenho todas as informações de topografia referentes à minha cota do coletor e a profundidade desses meus coletores. E já conferi, esse projeto passa, ele atende aos requisitos normativos. Então, sobre rede de esgoto é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil e tenha ajudado vocês a compreender melhor o conteúdo. Até breve!